Gente, hoje nós temos a última parte do nosso estudo, pré-acampamento. Nós não falamos de tudo sobre o assunto, porque muitas coisas a gente vai tratar lá no retiro. A gente vai falar nos estudos, na hora silenciosa, mas a nossa proposta aqui é expor panoramicamente o assunto, focando no texto de Colossenses 3. Então, na verdade, a gente está expondo o texto, falando do assunto de modo geral, para no acampamento a gente tratar de alguns exemplos, algumas aplicações específicas. E vocês devem se lembrar que no nosso texto aí de Colossenses 3, 1 a 4, nós dividimos em 3 respostas à pergunta que é o que significa pensar nas coisas do alto. Então, o que significa isso? O que é pensar nas coisas do alto? 3 respostas baseadas nesse texto. A primeira resposta está lá no versículo 1, e diz para nós que pensar nas coisas do alto é resultado de ter uma nova vida sujeita a Cristo. Então, essa foi a primeira parada do nosso estudo. Depois, no versículo 2, a gente viu que pensar nas coisas do alto é interpretar a vida a partir de verdades celestes. É o que a gente chamou de visão de mundo, ou cosmovisão cristã. É você viver todas as áreas do seu dia a dia, da sua rotina, com esse pano de fundo bíblico, com esse pano de fundo celeste. É você interpretar a vida a partir da palavra de Deus. Você pensar como um crente pensa, você falar como um crente fala, você agir como um crente age. Tudo isso com as engrenagens da palavra de Deus moldando o seu pensamento. E hoje a gente vai ver aí o item 3, que diz para nós que pensar nas coisas do alto é aguardar um futuro glorioso. Olha aí o texto para você se recordar junto comigo. Colossenses 3, de 1 a 4 diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Antes da gente passar para o ponto 3, que foca ali nos versículos 3 e 4, eu queria mencionar um último exemplo no ponto 2. Se vocês se lembrarem, lá no ponto 2 a gente falou que pensar nas coisas do alto é interpretar a vida a partir de verdades celestes. E focando nesse trechinho aí, que diz pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, vocês devem se lembrar que a gente falou de um contraste muito claro aí no texto, entre você pensar a partir de uma ótica cristã e você pensar, interpretar a vida a partir de uma ótica terrena, buscando seus prazeres, incorporando um modo de vida distante de Deus, incorporando práticas pecaminosas e vivendo desse jeito. Isso é pensar nas coisas aqui da terra. Você encarar a vida com base nas filosofias e ideologias do mundo. E a gente falou que esse comando que Paulo dá para os crentes é especialmente útil para os jovens, porque nós comumente pensamos muito em coisas materiais, naquilo que nós vemos, nós não pensamos tanto no mundo espiritual, nas coisas que estão fora da nossa visão. Nós aplicamos isso em alguns campos aí. Mas tem um outro motivo pelo qual a gente deve mencionar a importância disso para os jovens. É importante, esse comando, que serve para todos os crentes, é especialmente importante para o jovem, porque nós somos constantemente bombardeados por diversas ideologias que estão disponíveis no mercado das ideias. O mercado das ideias é aquilo que é oferecido ao seu redor. São as propostas de visão de mundo, são as propostas de cosmovisão, que são oferecidas para você na faculdade, no trabalho, na escola, em casa, tudo aquilo que poderia se encaixar ali nas filosofias que são aqui da Terra. E os jovens, de modo especial, são bombardeados com isso. Os jovens, de modo especial, são colocados, são apresentados, expostos a esse tipo de coisa. Se você vai numa faculdade, você sai formado em Marx, você sai formado em marxismo, você sai formado em qualquer outra filosofia aí dessa vertente. E o jovem acaba sendo especialmente suscetível a esse tipo de coisa. E você não precisa ir tão longe para perceber isso. Essa semana vocês experimentaram aí a greve do metrô. Vamos olhar para esse telão aqui. E não sei se vocês perceberam, mas diversas fotos
da greve, nos bloqueios que foram feitos nas estações, você percebia a ideologia por trás daquele movimento. Olha ali na imagem, parece aquele Onde Está o Wally, né? Vamos ver onde que você percebe que tem uma ideologia mundana que está fazendo as pessoas tomarem essas atitudes. Diz aí para mim, quais símbolos vocês veem aí? Tem o símbolo do comunismo? Onde tem o símbolo do comunismo, Leide? No cartaz ali embaixo, né? Lá atrás tem uma bandeirona, né, do Partido Comunista ali. Você tem ali também as mãos para cima, né, com pulsos cerrados ali, né, para cima. Ali atrás também. Então você vê as pessoas que estão aí, são jovens. Os responsáveis pelos bloqueios serem entrevistados eram jovens, pessoas da nossa idade, assim, que estavam lá lutando pelos direitos operários, porque não a privatização, isso eu botava no celular em Viva Marques, operários de todo mundo univos e tal. E você vê que eles estão buscando esses alvos. Deixa eu passar aqui para o slide, porque acho que ele estabiliza. Pronto. Eles estão buscando esses alvos. A gente viu, inclusive, a conexão entre pensar e buscar. Aquilo que você alimenta a sua mente, aquilo que serve de matéria-prima para os seus pensamentos, é o que vai te levar a viver de determinada maneira. Por isso que Paulo coloca os dois. Ele fala lá no versículo 1 para você buscar as coisas do alto, e ele fala no versículo 2 para você pensar nas coisas do alto. E essa galera comprou essa ideologia, interpreta a vida a partir dessa ótica, eles pensam nisso, interpretam tudo a partir dessa ótica, e eles buscam essas coisas. Se unem com sindicatos, vão lá e fazem bloqueios, e não ao capitalismo, abaixo os opressores e tal. Porque eles estão pensando como as ideologias aqui da Terra. E nós jovens estamos mais expostos a isso. Você não vê tantas pessoas mais velhas. Você vê um ou outro. Você vê como chama, Eduardo Suplicy, aquele político já bem velhão, né? Você vê um ou outro engajado nisso daí mais velho. Mas a principal parcela dessa massa é jovem. Então, para nós, é especialmente importante obedecer esse comando de Paulo, de pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque nós somos constantemente bombardeados por ideologias humanas. E isso ganha o nosso coração. No Antigo Testamento, quando a Bíblia fala de pensamento, da onde essas coisas surgem, da onde essas ações nascem, da visão de mundo de um indivíduo, ela fala do coração. No Antigo Testamento fala-se do coração. E vocês devem lembrar de Provérbios 4, 23, que fala sobre todas as coisas que se devem guardar, guarde o seu coração. O que é isso? É o mundo interior. Não é que você tem que parar de comer manteiga por causa do colesterol, tem que guardar seu coração. Isso aí tudo bem, mas não é desse coração que a Bíblia está falando. Quando o Antigo Testamento fala de coração, está falando do lugar onde você pensa, de onde você toma suas decisões. Está falando da sua mente. O que aqui para Paulo é pensar nas coisas lá do alto, para Salomão no Antigo Testamento seria, olha, que o seu coração esteja nas coisas do alto. Essa é a relação. E quando nós pensamos nesse versículo, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, nós vemos a importância de colocar cercas nesse coração. Porque o texto diz, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo da sua existência, da sua interpretação de vida, do modo como você se comporta, do modo como você fala, das suas amizades, do que você ouve, do que você vê, tudo parte do seu coração. E se esse manancial for contaminado, tudo mais vai ser contaminado. Então é fundamental que você guarde o seu coração, que você guarde a sua mente, que você nutra os seus pensamentos com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é virtuoso, com a palavra de Deus. Para que você não caia nos discursos que são oferecidos por aí. Porque especialmente os jovens são muito suscetíveis, muito engajáveis nessas coisas. Então é especialmente importante você interpretar a vida a partir das coisas do alto, a partir de uma visão celeste, porque os jovens são bombardeados com filosofias e ideologias mundanas constantemente. E nós não podemos nos dobrar a isso. Nós temos que pensar nas coisas do alto, interpretar a vida pela palavra de Deus, não pelas ideologias dos homens. Mas agora nós partimos então para os versículos 3 e 4, onde nós temos uma outra verdade, a última verdade aí que é apresentada para nós nesse trecho, que diz que pensar nas coisas do alto é aguardar um futuro glorioso. Aqui nós olhamos para frente.
O versículo lança os nossos olhos para o futuro. Olha só o que diz aí os versículos 3 e 4. Olha o que eles dizem. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então pensar nas coisas do alto é aguardar um futuro glorioso. Notem que o texto ali que a gente está estudando começa com um porquê. Paulo dá a razão. Por que você tem que pensar nas coisas do alto? Qual a razão? Qual é o fundamento para isso? Ora, eu tenho que pensar nas coisas do alto porque eu morri para as coisas daqui de baixo. Essas coisas já não têm mais domínio sobre mim. O crente tem que ler a vida pela ótica divina porque ele morreu para as coisas deste mundo e as coisas deste mundo não dominam mais ele. Se você ainda não é crente, as coisas desse mundo te dominam. As filosofias, perdão. Parece que mosca entrou na minha garganta, né? As filosofias desse mundo te dominam. As ideologias desse mundo te dominam. Os prazeres da carne te dominam. Tudo isso exerce domínio direto sobre você. Manda e você obedece. Agora, se você é um crente, se você foi ressuscitado, você morreu para essas coisas. Você morreu para tudo isso e ressuscitou para uma nova vida. Veja o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri para o mundo morreu para mim. Ele não me domina mais. Ele não manda mais na minha vida. Eu luto contra ele. Agora nós não estamos mais numa relação de amizade. Nós estamos numa relação de guerra. O mundo não é mais o meu patrão. O mundo, com as suas filosofias, com as suas ideologias, não é mais o que determina a minha vida, não. Eu morri para essa turma aí. Eu morri para esse estilo de vida. Eu morri para isso. Eu declaro guerra contra isso. Eu agora tenho uma nova vida. Eu ressuscitei para uma nova vida. Então, por causa disso, eu não penso mais nas coisas daqui. O meu foco não está mais nas coisas daqui. Eu não penso como um defunto pensa, porque eu tenho uma nova vida. Eu não penso como um incrédulo pensa, porque eu morri para as coisas de incrédulo, eu morri para as coisas do mundo. Não há mais essa relação de domínio. E ele continua, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só, os versículos 3 e 4 falam duas vezes sobre vida. O versículo 3 fala que a vossa vida está oculta, e o versículo 4 fala que quem é a nossa vida? Cristo é a nossa vida. Então esse versículo está falando de vida agora. Lá no versículo 1 falou que nós ressuscitamos. E agora ele vai falar um pouco mais sobre como é essa nova vida. Eu morri para o mundo, ressuscitei para uma nova vida. E o que eu aprendo dessa nova vida? Como é essa nova vida que Paulo vai falar aqui agora? Conectada diretamente com Jesus. Olha só, o crente recebeu vida quando ele crê em Cristo como Salvador, porque ele passa a estar conectado diretamente com Jesus. E Jesus vive para sempre, por isso nós temos vida também, nós recebemos essa vida. Olha só João 14, 19. João 14, 19. Jesus está falando sobre a sua partida. E ele diz, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus está vivo hoje? Sim. Onde ele está? No céu. Mas ele está vivo? Sim, ele ressuscitou. Ele está vivo. E porque ele está vivo, nós temos também vida. Nós temos garantia de vida. E essa garantia de vida é tão real que nós temos, inclusive, uma vida, uma garantia de vitória sobre a morte. Isso é uma verdadeira vida. Olha o que diz aí João 11. Volte um pouquinho das páginas da sua Bíblia. Olha o que diz aí João 11, 25. João 11, o episódio da ressurreição de Lázaro. Naquele contexto de morte, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus garantiu. Disse-lhe Jesus, João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Isso é verdadeira vida. E nós estamos conectados a essa vida. Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo no céu. Eu estou próximo dele, eu sou um com ele. Nós já estudamos isso algumas semanas atrás. E por ele estar vivo, nós temos garantia de vida. Nós temos garantia de vitória sobre a morte. A morte já não nos amedronta tanto quanto fazia antes. A morte já não tem domínio sobre nós, porque Jesus venceu a morte. E ele transmite, ele dá essa vida para nós, compartilha essa vida conosco. Mas Jesus também é a nossa vida e nos dá a vida no sentido dele suprir as nossas necessidades mais interiores. E ainda que o jovem muitas vezes não pense em termos tão filosóficos ou em termos tão profundos quanto as necessidades, não se engane. Todo incrédulo tem sede. Todo incrédulo tem fome de pão, do pão espiritual. Todo incrédulo tem vazio dentro dele. Todo incrédulo, seja jovem, criança, velho, todos eles têm um vazio que precisa ser preenchido pelo Evangelho. Uma fome que tem que ser sanada por Jesus. Uma sede que tem que ser sanada por Jesus. Todos têm. E muitas vezes o jovem pensa que por ser jovem não tem isso. Não tem. Tanto tem que ele tenta tampar isso com as baladas, com os carros, com os dinheiros, enfim, com tudo, com as redes sociais. Ele tenta tampar esse buraco com tudo. Mas ao receber vida, o crente tem esses buracos plenamente preenchidos por Jesus. Olha o que diz aí João 10, versículo 10. João 10, 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto os falsos mestres vêm para tirar, enquanto a mentira vem para arrancar, Jesus vem para dar. Jesus vem para saciar. Jesus vem para completar e preencher. Olha aí um pouquinho mais para frente, o capítulo 14, versículo 6. Famoso esse versículo, essas palavras de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo que se aproxima de Jesus encontra vida, encontra satisfação para essas questões interiores. Em outras passagens, que a gente não vai ler agora por conta do tempo, Jesus disse que ele é aquele que sacia a sede. Jesus disse que ele é o pão que sacia a fome. Então, em Jesus, ter vida significa encontrar a resposta para as nossas questões mais interiores, para os vazios do nosso coração. E isso é ter vida. Estar longe disso é ter buracos e ter morte, estar em morte. Então, quando o texto fala que nós temos uma vida e que Jesus é a nossa vida, isso nos lembra que nós estamos unidos a Jesus, que está vivo, que por estarmos unidos a Ele, nós vencemos a morte. Então a morte já não é o nosso inimigo invencível. Jesus venceu a morte, nós temos certeza de que venceremos a morte também. Ressuscitaremos um dia porque Jesus ressuscitou. E mais, a nível interior, nós encontramos a resposta para os dilemas mais importantes da nossa vida. As respostas para as questões cruciais da nossa vida. E é só nele que existem as respostas, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto tudo no mundo é feito para tirar a vida, Jesus vem e nos dá a vida. Essa é a vida que nós temos. E a pergunta que você tem que responder é se você já tem essa vida. Se você já tem a certeza de que um dia você vai ressuscitar. Se você já crê em Jesus como seu Salvador e por Ele ter ressuscitado, você vai experimentar isso um dia também. E se você já tem esse vazio interior preenchido por Jesus, porque isso é ter vida. Qualquer coisa fora disso é imitação. Qualquer coisa fora disso é pura salgadinho. É pura comida que não mata a fome. É pura bebida que não mata a sede. Jesus é a vida verdadeira. E Paulo fala que essa nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Fala, mas como assim oculta juntamente com Cristo? Bom, vamos entender essa expressãozinha aí. Olhando para o texto, um exercíciozinho de observação básico aqui, hein? Oculta, essa palavrinha oculta aí no texto, faz contraste com qual outra palavra? Olha para o texto, tem um contraste. Oculta faz contraste com manifestar. Opa, isso já nos ajuda a entender alguma coisa. Então, oculto faz contraste com manifestar. Uma coisa é escondida, outra coisa é apresentado, é manifestado. Esse é o contraste. Agora, olha só. Aí no texto, quem está oculto? Olha para o texto com atenção. Olha, presta atenção no contraste, no modo como a coisa está construída. O que está oculto aí?
primeiro lugar, a vida. Mas tem alguém que está oculto também. Quem que está oculto? Como que eu sei que Jesus está oculto? Porque ele vai se manifestar. Para se manifestar, ele tem que estar oculto. Então a vida está oculta juntamente com Cristo, Cristo está oculto. Então tanto Cristo como a vida estão escondidos dos nossos olhos. Você vê Jesus? Você vê Jesus face a face? Tinha um rapaz do seminário que ele tinha o hábito de falar que ele ia conversar com Jesus no lago do seminário. Aí um dia meu professor falou, é verdade? Ele está lá? É bom saber que ele está lá, vou bater um papo com ele também. Não, professor, não é bem isso, tá? Dava uma desconversada. Mas tem como você falar com Jesus assim, cara a cara, pessoalmente? Você vê Jesus? Porque Jesus está... Ele está o quê? Olha, usa a palavra do texto, ele está o quê? Oculto, ele está escondido dos nossos olhos. E com ele está essa vida oculta também. Então nós temos isso que está escondido e um dia vai se manifestar. E olhando ali para o texto, onde é que Jesus está escondido, por assim dizer? Onde é que ele está oculto? Onde Jesus está longe dos nossos olhos? Onde é isso? Com Deus. E onde o Pai está? Aqui Deus Pai. Onde o Pai está? No céu. Nós sabemos que Jesus, depois de ressuscitar e permanecer alguns dias aqui ainda, ele foi para onde? Para o céu. A sua ascensão, onde nós aguardamos o dia que ele vai, de onde nós aguardamos que um dia ele vai voltar. Mas por enquanto ele está lá, longe dos nossos olhos. Nós não vemos. Por isso que o texto fala que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, Jesus está longe dos nossos olhos no céu, junto com o Pai. Mas a nossa vida está lá com Ele. Mas, pastor, eu não estou entendendo. Você não falou que nós já temos vida? Que nós já temos a comida que mata a nossa fome? Que nós já temos a certeza de vitória sobre a morte? Não são coisas que nós já temos agora? Então por que essas coisas estão ocultas se nós já desfrutamos delas agora? Por que o texto está falando isso? Que a nossa vida está oculta e que um dia essa vida vai se manifestar junto com Jesus? Pastor, eu não estou entendendo. Bom, parece que quando Paulo fala aqui da vida do crente, Paulo está olhando um pouco além daquilo que nós falamos aqui. Tudo que a gente falou aqui é verdade, nós já desfrutamos disso. Mas nós temos vida no sentido completo, como Jesus tem? Fala para mim uma diferença da minha vida para a vida de Jesus. Jesus está em glória. Eu estou em glória? Bem longe da glória, né? Estou bem afastado da glória. Que outra diferença tem? Pensa aí. O que a minha vida hoje é diferente da vida de Jesus? Alguém vai falar, pastor, você tem as respostas para os dilemas interiores da sua vida, você tem a alegria em meio às tribulações, você tem certeza de salvação, ressurreição, tudo isso é vida, beleza. Mas isso não é vida de modo completo, porque Jesus experimenta coisas que eu não experimento ainda. O que ele experimenta que eu não experimento? Maurício falou glória, o que mais? Imortalidade. Tem alguém que quer imortal? Tem a galera que pulou no lago lá do acampamento e não morreu, né? O Maurício, o Lucha, eles sobreviveram, né? Acho que é o mais perto de imortalidade que isso vai chegar. Mas nós somos imortais? Não. Nós morremos. Então tem uma diferença. Então, peraí, parece que o que Paulo está falando para nós aqui é que essa vida que está oculta diz respeito ao nosso estado final de glorificação. O momento em que nós não teremos nenhum contato mais no nosso corpo com o pecado. Onde nós não teremos mais os efeitos do pecado sobre o nosso corpo. Onde nós teremos uma vida completa. Onde a gente não vai ter mais a ameaça da morte. Onde a gente não vai ter mais os efeitos do pecado. Parece que é essa vida que está oculta. Por quê? Porque está longe dos nossos olhos. Jesus ressuscitou. Jesus tem o seu corpo glorificado. Mas nós não temos isso ainda. Nós aguardamos o dia em que teremos isso. Mas por enquanto nós não temos. Ou seja, ainda que nós tenhamos vida, nós não temos vida em plenitude. Jesus tem, nós não. E um dia ele vai se manifestar e essa vida vai se manifestar junto com ele. Por que isso é importante para nós? Por que isso é pensar nas coisas do alto? Porque vejam lá, isso que Paulo está falando, olha, vocês têm que pensar nas coisas do alto porque a vossa vida está lá. Ou seja, o destino final de vocês não é ser bilionário nesse mundo, não é ser o magnata das redes sociais, o magnata do Bitcoin, o influencer do ano, não. A vida de vocês, o que rege
A esperança de vocês está lá na frente. O que rege a esperança de vocês está oculto agora. Vocês não conseguem ver. O que rege a vida de vocês, a mente de vocês, o engajamento e a busca de vocês está com Jesus. Porque um dia, o que aconteceu com Jesus, o que Jesus é e experimenta, vocês vão participar um dia. E isso é importante para nós, jovens, porque o jovem pensa que a plenitude da vida é agora. O jovem pensa que ele tem tudo que ele precisa para viver e viver plenamente. O jovem pensa que é imortal, por isso que ele pula no lago de esgoto. Tá fazendo cara feia, Gilberto? Calma, esse é seu primeiro acampamento. É por isso que ele pensa que ele é imortal. O jovem tem essa ilusão. E ele esquece que a glória não é agora. O que você vê no espelho, você pode se achar bonitão, mas eu te garanto que está bem longe do que é ser glorioso. Pode baixar a bola. Baixa bem a bola. Pastor, eu me olho no espelho, o Cleitinho olha lá no espelho e fala, pastor, eu olho no espelho e falo, que glória, hein? Não. Lamento, Cleiton. Está muito longe do que é glorioso. E não tem dieta que mude isso. Não tem... Como é uma roupa de marca aí? Fala uma roupa de marca aí. Não tem Gucci que mude isso. Não tem corte de cabelo. Não tem progressiva que mude isso. Não adianta, não dá. A glória está longe. A glória está oculta aos nossos olhos. Você não está no seu momento de glória plena. Você não tem vida plena agora. O jovem muitas vezes pensa que tem. E o jovem pensa que é imortal. E por isso ele não pensa nas coisas do alto. Ele pensa só nas coisas de agora. Porque ele pensa que ele tem tudo, absolutamente tudo. Ele já é completo e perfeito agora. Ele não espera algo no futuro. Ele não pensa naquilo que é do futuro. Mas a Bíblia nos lembra que o jovem tem que ter uma outra ótica. Olha o que diz Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Essa é a parte um pouco agridoce do texto, né? Porque a gente tem uma esperança. Um dia a gente vai viver essa glória, mas essa glória não é agora. Essa glória nós não experimentamos agora. Você tem que saber disso, você tem que pensar nisso. É por isso que os seus olhos têm que olhar lá para frente. Não se limitar ao que você vê hoje. Olha Eclesiastes 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Jovem, aproveita. A Bíblia não te priva da sua juventude. A Bíblia te livra dos perigos que podem ameaçar a sua vida e a sua juventude. Mas a Bíblia fala para você aproveitar. O crente, o jovem crente, é o único que consegue colocar em movimento aquela expressãozinha latim que é o carpe diem. Lembra? Já ouviram falar do carpe diem? O que é o carpe diem? Aproveite o dia. O incrédulo tatua isso, põe isso, tatua nos dedos, no braço, no pescoço, em um monte de lugar, mas ele não pode viver o carpe diem, porque quem vive o carpe diem de verdade é só o crente. E a Bíblia fala para o crente aproveitar. Vai, sai com seus amigos, aproveita o vigor da sua juventude, trabalha, se esforça, atua, vai atrás das suas coisas, aproveita tudo isso. Mas a Bíblia orienta como fazer isso. Ele diz na sequência aí, do versículo 9, sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Você não pode fazer tudo o que você quer. Você tem um Deus para prestar contas. Você precisa viver com responsabilidade diante desse Deus que vê tudo que você faz. Versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Quando essa palavra vaidade, que é uma palavra que aparece várias vezes no livro de Eclesiastes, a ideia de uma coisa que é passageira, uma coisa que é como vapor. O vapor passa. Você vê o vapor subindo e de repente o vapor foi embora. E o texto fala que a juventude e a primavera da vida... O que é a primavera da vida? O que essa expressão quer dizer?
É o florescer. É a estação mais bonita, a primavera, onde você se encanta. E a primavera da vida, ou seja, o momento que você tem cabelo, o momento que você tem força, o momento que você tem tempo, que você tem vigor, que você tem ano. Esse é o momento que você está vivendo agora, mas isso é vaidade, ou seja, isso é passageiro. Isso é um vapor. E olha como o texto continua. E agora a gente fica triste. Olha só. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar aqui não é apenas uma dinâmica mental. É você viver levando em conta o Criador. Vivendo como o Criador deseja que você viva. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Que dias maus são esses aqui? É a velhice. A velhice vai chegar. A primavera. A gente vai comemorar a velhice no acampamento, isso é tudo conectado, né? Tudo conectado. Vai ter o dia dos velhinhos lá para vocês lembrarem disso. Aí, ó, marketing. Um dia a velhice vai chegar. Olha só. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Essa expressão é muito interessante. Nuvens depois do aguaceiro. Depois da tempestade, você espera que venha o quê? No céu. O céu limpo, mas aqui a coisa está tão ruim que depois de uma tempestade vem outra. Parece que você não sai mais da tempestade. Parece que você está o tempo todo levando tempestade lá. E a terceira idade é isso. Você sai da dor nas costas, vai para a dor no joelho. Você sai da dor do joelho, vai para a dor no pescoço, vai para o torcicolo. É tempestade atrás de tempestade. A primavera ficou para trás. Agora é só chuva o tempo todo. Olha aí como ele continua agora, as expressões que ele usa. No dia em que tremerem os guardas da casa. E aí as nossas traduções colocaram uma explicaçãozinha que não está no original. Quem são os guardas da casa? São os teus braços. Hoje o Gotinha levanta ferro. Quanto você está levantando, Gotinha? Quanto? No braço, no frontal, sei lá como é que chama isso. 20 quilos, uau! Maurício levanta quanto? Por aí também. Tá? Pedrão levanta quanto? Sei lá, uns 30. Não. Então, hoje levanta, hoje tem força, mas vai chegar um dia que os guardas da casa vão cair. Você pode levantar essa sacola? Não dá. Eu não consigo mais. Os guardas não defendem mais nada. Os guardas murcharam. No lugar daquele bíceps e tríceps definido, vai ter lá um bando de pele. Carne e osso. Olha só como ele continua. Além dos guardas da casa, ele fala que vão se curvar os homens outrora fortes. A nossa tradução diz que esses homens são as pernas. Você está lá fazendo o seu exercício de levantamento de perna lá e você aguenta vários e tal. Aguenta todo aquele peso. Hoje é uma maravilha, primavera da vida. Mas vai chegar um dia que o seu joelho não vai funcionar mais. Vai chegar um dia que a sua perna não vai aguentar mais levantar o seu próprio peso. Vai passar. Eles vão se curvar. E cessarem os teus moedores da boca. O que são os moedores da boca? Os dentes. Hoje eu posso te dar um coco e você vai comer numa boa. Mas vai chegar o dia que você vai precisar da dentadura. Como chama aquele... Corega. A Helena já está ficando familiar já com a... Corega, você vai precisar de corega. Os seus moedores vão embora, não tem mais força. Eles não existem mais para te ajudar. Por já serem poucos. E se escurecerem os teus olhos nas janelas. Aqui é a ideia de visão. Você vai começar a ter dificuldade. Hoje você vê o nome do ônibus lá atrás. Fala, nossa, Jardim Imperial, 1774. Tá lá, ó. Você fala, opa! Agora vai chegar o dia que vai estar na tua cara e você vai estar... Você vai fazer assim. Esse dia já está chegando para alguns, né? Mas um dia isso vai acontecer. Todo vigor vai embora, como vapor. Ele continua. A tragédia não para aí. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia que não puderes... falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, a sua audição vai se perdendo. Como também quando temeres o que é alto, te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresta amendoeira, e o gafanhoto te for um peso.
e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vapor, tudo é vapor. Passageiro, tudo é passageiro. Você vai lá no espelho da academia, você fala, uau, primavera da vida. Vai no Instagram e as pessoas comentam, uau, primavera da vida. Mas tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Agora, o jovem pensa nisso? Você está lá na academia e fala, um dia isso vai passar? A gente não pensa nisso. Porque isso é muito distante para o jovem. Isso é muito longe. A moça olha para a pele dela, lisinha ali, fala, uau, sem necessidade de tomar colágeno. Fala, nossa, que lindo, meu cabelo tal. E ela não pensa que um dia tudo isso vai passar. Você pode tentar retardar isso com botox, com rinil clínico, ou qualquer forma, mas um dia isso vai acontecer com todos nós. Tudo é passageiro. Diga, Nicolas. É curioso ver, né? O jovem olha para todo esse poder, esse vigor, e aí ele se afunda naquilo que é mais destrutivo, justamente. Porque o corpo dele aguenta a pancada. E vai adiante. Ele acha que isso que é vida de verdade. E ele perde toda a perspectiva de que um dia o corpo dele não vai mais aguentar. Até muitas vezes quando ele morre, de tanto tentar dar pancada no corpo, e o corpo padece. Mas o jovem não pensa nessa perspectiva. O jovem pensa que a glória é aqui e agora. Que o momento auge da vida é agora. Seus 15, 16 anos, 20 anos. O momento em que a primavera da vida vai ser eterna. É assim que o jovem pensa. Mas não é verdade. Um dia, olha como o Maurício vai ficar. Olha, tá vendo, Maurício? Ali. Tá parecendo Nicodemos, né? Tem bastante cabelo. Tá bom até, né? Um dia, olha só a Esther. De aparelhinho, né? Para dar uma consertada aí na dentadura. Parecer jovem. Olha só o Lucha. Vovozão. É. Roberto Carlos, né? Por isso que a Helena casou com ele, né? Agora esse daqui, quem que é? Caminhoneiro, né? Parece caminhoneiro. Quem que é esse aí? É o Cleitão, né? E aí, Cleitão? Hoje é a primavera da vida, Cleitão. Mas olha lá o seu destino ali, ó. Bigodão ali de Ubiratã. Olha, ó. Agora, quando eu vi a minha, eu falei, ainda bem que a Isabela casou comigo antes desse aplicativo. Olha só. Meu Deus, né? Olha só. Galvão Bueno tá bem perto disso. Olha só. Olha o tamanho do prejuízo. Hoje, pode não parecer, mas eu estou na primavera da minha vida. Um dia, a gente vai estar lá. Um dia a gente vai estar lá. Tudo isso para dizer que a nossa glória suprema não é agora. É claro que a nossa vida hoje, como jovens, o momento que a gente está, é um momento onde a gente tem energia, onde a gente tem fôlego, onde a gente deve aproveitar. O texto bíblico disse isso. Aproveita, jovem. Aproveita a primavera da vida, mas lembra, a primavera da vida passa. Isso dá lugar ao outono, ao inverno da vida. E o jovem tem que levar isso em conta. Que esse momento que nós estamos, por mais glorioso que seja, não é o momento mais glorioso da nossa existência. Porque se eu esquecer isso, eu vou viver buscando as coisas daqui. Como o Nicolas falou, buscando uma autodestruição, promovendo isso, pensando nas coisas daqui e de agora apenas. Mas eu tenho que lembrar que a minha vida, em sua plenitude, não pode ser vivida agora. Por mais florescido que eu esteja nessa primavera, a verdadeira vida em sua plenitude está guardada e um dia vai se manifestar. Ela está oculta juntamente com Cristo lá no céu. E um dia ele vai se manifestar.
E então eu terei vida no sentido mais completo possível. Aí sim eu experimentarei essa glória. É por isso que minha mente está lá e não aqui. Eu cuido do meu corpo agora. Eu vou atrás dos meus alvos agora, mas eu não vivo em função disso. Eu lembro que a plenitude está lá, no futuro. E olha como o versículo 4 termina. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Como o Maurício lembrou. Um dia nós vamos compartilhar essa glória de Jesus. Olha só o que diz aí Romanos 8. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O seu corpo ele pode funcionar muito bem hoje, mas ele ainda sofre os efeitos do pecado. Você, como crente, espera um dia em que seu corpo vai ser glorificado. E olha como Paulo descreve esse momento em 1 Coríntios 15. Vira aí um pouquinho, você vai chegar em 1 Coríntios 15, 51. Olha só. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem vida completa, Jesus tem vida completa. E um dia nós partilharemos disso nesse evento aqui. Que eu espero que seja antes do acampamento, espero que seja hoje, espero que seja em breve. Um dia que nosso corpo vai ser glorificado, um dia que nós partilharemos dessa glória que Jesus tem. E estaremos afastados do pecado no nosso corpo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, também falando dessa realidade, desse evento. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí alguém fala assim, pastor, mas... legal, eu quero tudo isso, mas é pecado eu querer casar primeiro? É pecado eu querer viajar para a Europa primeiro? É pecado eu querer ter... Isso daí é errado? Não, claro que não. Nós temos nossos anseios aqui. A gente tem que lembrar do que o apóstolo Paulo disse, olha, eu preferia partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas por amor de vocês eu vou ficar e vou trabalhar aqui. Então nós temos uma tensão na nossa vida como crentes. Nós queremos logo experimentar isso. E nós falamos, Senhor Jesus, volta logo, eu não aguento mais. Vem logo, Senhor Jesus. Mas por outro lado, nós olhamos para as coisas boas que experimentamos como crentes e nós falamos, poxa, eu gostaria de fazer algumas coisas ali. E isso não é pecado, desde que essas outras coisas não se tornem o centro da sua vida. Desde que essas outras coisas não sejam focadas apenas em você, em como você deve viver e como você deve buscar esses alvos e tudo mais. Paulo falou, por causa de vocês, os crentes, eu vou ficar e trabalhar. Então, se você quer se casar para ter um lar cristão,
se você deseja se casar, para desfrutar dessa bênção que é o casamento e construir um lar cristão, construir um lar alicerçado na palavra de Deus, criar filhos obedientes, criar filhos na palavra de Deus, isso é um alvo legítimo, isso é um alvo bom. Não há um conflito entre essas duas coisas. Mas nós também aguardamos o dia que nós seremos transformados e nós vivemos nessa tensão. Mas nós estamos pensando nas coisas do alto, mesmo quando experimentamos isso. O fato é que um dia, Jesus, que é a nossa vida em sua plenitude, vai se manifestar. E nós compartilharemos desse estado que ele desfruta hoje. Quando Jesus se manifestar, nós vamos estar em glória. Hoje nós não estamos em glória pela nossa realidade física, mas aos olhos do mundo, nós somos seres gloriosos, somos pessoas gloriosas. O mundo olha para nós com reverência, com respeito. Você é cristão? Eu te respeito, eu te reverencio, eu te, te dirijo palavras de apreço. É assim que o mundo nos trata hoje? Como o mundo nos trata hoje? Com desprezo, com humilhação, com zombaria. Você é crente? Olha lá o virgem, olha lá o casto, olha lá o beato, olha lá aquele que não mente, olha lá o bobão, para não falar coisas piores que são dirigidas a nós. Hoje nós somos humilhados. No mundo, o mundo nos humilha. Mas pensar nas coisas do alto tem que fazer com que cada vez que eu receber uma humilhação, eu não me esqueça de que esse estado de humilhação é passageiro. E aquelas palavras que são dirigidas a mim, um dia elas vão ser transformadas porque a sorte das coisas vai mudar. Hoje nós experimentamos humilhação, mas um dia nós estaremos em glória. Um dia as coisas mudam. A Bíblia fala que quando nós voltarmos em glória, nós vamos julgar os anjos, nós vamos reinar com Cristo. A coisa vai mudar. E eu tenho que lembrar disso agora, quando eu sou humilhado, quando eu sou desprezado. Eu tenho que lembrar do futuro agora, para que eu não desmaie na minha vida cristã, para que eu não despreze as realidades da palavra de Deus e abrace o mundo só para não ser humilhado, só para não ser desprezado. Não, eu tenho alvos maiores. Hoje eu sou humilhado aqui, mas um dia eu vou compartilhar da glória de Jesus. E eu vou me apegar àquilo. Eu não vou vender essa minha esperança por um prato de lentilhas aqui de alegrias mundanas. Eu não vou fazer isso. A humilhação daqui nem se compara com a glória lá da frente. Então isso muda o modo como eu me relaciono com os incrédulos. Você está fazendo piada de mim? Você está zombando de mim? Cara, você não sabe. Você tem uma condenação eterna. Eu estou destinado à glória eterna. Você vai morrer para sempre. Eu vou ter a vida completa, em plenitude. Isso é encarar a zoeira, a humilhação, a partir das coisas do alto. Isso é pensar nas coisas do alto. E pensar no futuro, olhar para esse evento da volta de Jesus, do retorno de Jesus, faz com que nós tenhamos uma vida de santidade agora. Porque quando nós pecamos, nós estamos pensando só no aqui e no agora. Nós não pensamos na perspectiva eterna quando nós pecamos. Nós buscamos o prazer imediato. Eu esqueço do que eu vou experimentar. Eu esqueço do que é verdadeira vida. Eu caio no papo da serpente. E eu penso que a verdadeira vida é pecar. E eu vou lá e peco. Mas eu esqueço que a verdadeira vida é compartilhar da glória de Jesus. Olha só como essa esperança futura nos purifica. 1 João, veja o que diz aí, 1 João 3. 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Como é ser filho de Deus em sua plenitude? Isso ainda não foi manifestado. Nós já somos filhos de Deus, mas nós não vivemos isso em sua plenitude. O texto diz aqui também: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quem é Ele aqui? É Jesus. Quando Ele aparecer na sua volta, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Jesus é puro.
Jesus é livre de pecado. Jesus é glorioso. E eu vou viver isso agora na minha vida. Eu não vou me curvar a coisas erradas na internet, coisas que eu vejo. Eu não vou me curvar a ideias erradas. Eu não vou me curvar a propostas imorais, indecentes. Eu não vou me curvar a convites que fazem para mim na escola, na faculdade. Eu não vou me curvar a nada disso. Porque eu já sou um filho de Deus. E quando Jesus se manifestar, eu vou ser igualzinho a Ele. Livre de todo pecado puro. E eu quero viver isso agora, desde já. Eu estou caminhando para esse alvo. E eu quero cada vez mais experimentar isso. Eu ainda não vivo isso em sua plenitude, mas é como a criança que deseja imitar o pai e imita o pai desde pequenininho. Vê o pai botando terno, indo para o trabalho de maleta, e ele pega lá a sua maletinha de brinquedo, a sua roupinha, e ele vai atrás do papai. Papai, estou indo com você para o trabalho. Esse é o crente. Ele desde já quer viver aquilo que ele vai experimentar completamente no futuro. E isso é pensar nas coisas do alto. E isso nos purifica. Quando uma oferta de pecado é feita para mim, eu falo, não, eu não vou pecar. Não vou pecar porque o meu alvo é Jesus. Ele é puro. Um dia eu vou ser como Ele. E eu vou viver isso desde agora. Eu vou me purificar disso. Para um dia eu experimentar isso plenamente também. Olha só o que diz aí 2 Pedro 3 também, falando dessa verdade. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, que é o futuro, o juízo de Deus sobre toda a terra, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Não é que nós podemos mudar o relógio de Deus. Apressar a vinda de Deus é viver ansiando por aquilo o tempo todo. É hoje. É hoje que Jesus vai voltar. É você acordando e falando, mãe, é hoje. Está pronto? Pai, é hoje. Jesus vai voltar hoje. Eu estou ansioso. É como a criança que fala assim, pai, chegou o dia que a gente vai no parque. Pai, hoje criança não tem muita noção de tempo. A criança não sabe. Filha, a gente vai semana que vem no parque. Pai, é hoje? É hoje que é o parque? Pai, é hoje? Nós temos que viver assim, é hoje. É hoje que Jesus vai voltar. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Nós temos que viver essa expectativa ardente o tempo todo. Isso é pensar nas coisas do alto. Visto que tudo isso vai ser desfeito, eu vou viver em santidade e piedade, esperando e apressando esse dia, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pensar nas coisas lá do alto é pensar lá na frente. É pensar nesse mundo livre de injustiça, livre de pecado, livre de corrupção, livre de tudo isso. É lançar o meu pensamento lá e aguardar com grande expectativa, a maior expectativa, essa realidade. Você pode ter expectativas com as coisas daqui. Como eu falei, você pode ter expectativa com o casamento, você pode ter expectativa com uma promoção do seu trabalho, você pode ter expectativa com, sei lá, enfim, coisas que você vai conquistar na sua juventude, mas a sua maior expectativa tem que ser esse futuro, tem que ser esse momento. E isso faz com que desde agora você viva em santidade e piedade, levando as coisas de Deus em alta conta, como prioridade, e lutando contra todo o pecado. Então, esse momento aqui que Paulo está se referindo, lá na frente, no futuro, altera o nosso presente, desde agora. Se você tem uma vida entregue a pecados, é porque você não está levando isso em conta. Você não está pensando nas coisas do alto, você está pensando nas coisas daqui. Você está pensando no aqui e no agora. Você está pensando só em aproveitar esse momento que você está, essa sua juventude, você está esquecendo isso daqui, é tudo passageiro. Mas o meu destino está lá na frente. O crente é o homem do futuro. Meu destino está lá. E eu vou trazer aquilo para cá na minha vida o máximo possível. Nas minhas palavras, no que eu vejo, no que eu ouço, nas minhas amizades,
no meu comportamento, nas roupas que eu visto, tudo isso. Isso é pensar nas coisas do alto. Então, por isso que nós falamos que a terceira resposta aí do nosso esboço é: pensar nas coisas do alto é aguardar um futuro glorioso. E assim nós terminamos o nosso texto. Então, pensar nas coisas do alto é resultado de ter uma nova vida sujeita a Cristo. Pensar nas coisas do alto é interpretar a vida a partir de verdades celestes. E pensar nas coisas do alto é aguardar um futuro glorioso. Agora a palavra está com vocês. E aí, qual desses três mais chamou a atenção de vocês? Terceiro? Por quê, Breno? Você está na primavera da vida, todo fartão. Por quê? Visto que esses pensamentos de direita, esquerda, capitalismo, socialismo, tem se tornado bem comum. Quem é de direita não gosta do pessoal de esquerda, quem é de esquerda não gosta do pessoal de direita. E o pensamento dos jovens é: eu tenho que acabar com esse pessoal, que é capaz de matá-los. E os jovens se engajam por essas coisas, não pelas coisas que pensam no futuro assim. O jovem tenta resolver todos os problemas do mundo agora. E esquece que quem vai resolver os problemas do mundo é Jesus. Então eu me coloco na minha posição, com humildade, fazendo aquilo que eu posso, mas sabendo que é Jesus que vai resolver os problemas do mundo e não eu. Eles se veem como a esperança. Eles não pensam no futuro glorioso. A glória é agora, quando a gente resolver isso, e a gente vai resolver isso pelas nossas próprias forças. Ok? O que mais? Maurício. Textos como esse nos traz um grande refrigério, e eu destaco especialmente para três, porque como jovem a gente sabe e aprende a lidar, da perspectiva bíblica, a lidar com os problemas, com a ansiedade, como resolver tudo da maneira que o Senhor espera. E ver textos como esse é de certa forma animador, porque a busca incansável que a gente tem por ser jovem, por uma vida impecável, precisamos aguardar no futuro. A gente tem que equilibrar os nossos alvos com a nossa esperança. Eu vou trabalhar para alcançar um alvo, mas eu tenho que saber que os problemas da minha vida não vão ser resolvidos agora. Só o futuro vai me trazer isso. Okay? O que mais? Meninas, qual dos três aí do que nós falamos mais chama a atenção de vocês? Sofia. O 2? Por que, Sofia? Só pensar nas coisas altas para você era só a esperança futura. E não era você ler a vida como uma crente agora. Okay. Legal. Faz sentido isso daí. A gente sempre pensa lá na frente. Tem que pensar, né? Mas e agora? Agora a gente pensa de um jeito cristão. Isso é pensar nas coisas do alto. Legal. Muito bem, nós vamos trabalhar outras aplicações disso no nosso acampamento. A gente vai ter um tempo de estudo breve, todos juntos, e a gente vai ter a hora silenciosa, a nossa devocional em grupo. Então a gente vai trabalhar outros textos, porque a Bíblia fala muito sobre isso. É um tema central na Escritura. E a gente vai falar disso aplicado à perspectiva dos jovens, ao momento que os jovens vivem. Mas, por hora, nossa proposta se encerra aqui, então, que era explicar aí os versículos 1 a 4 de Colossenses 3. Vamos ler todo mundo junto o texto? Vamos? Para isso gravar na nossa mente?
Então vamos lá, comigo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, por favor, a ajustar a nossa perspectiva, agora que somos jovens. Eclesiastes diz que nós temos que nos lembrar do Senhor, o nosso Criador, nos dias da nossa mocidade, antes que experimentemos os efeitos do pecado no nosso corpo de modo mais dramático. Ajuda-nos a viver a primavera da nossa vida à luz dessas verdades que estudamos aqui. Ajuda-nos a pensar nas coisas lá do alto, ou seja, interpretar a vida a partir da Tua palavra. Ajuda-nos a olhar para a esperança futura de modo a lutarmos contra o nosso pecado no presente. Ajuda-nos a equilibrarmos as nossas frustrações no presente com as convicções que temos quanto ao futuro. Ajuda-nos, por favor, a vivermos uma vida mais santa, como jovens, uma vida mais consagrada ao Senhor, uma vida de maior piedade, colocando toda a nossa força, todo o nosso vigor a seu dispor. Ajuda-nos a interpretar as situações ao nosso redor, de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a buscarmos, nos engajarmos naquilo que é do Teu reino, nos interesses do Senhor. E que nós não busquemos apenas aquilo que é do nosso interesse. Que nós não busquemos apenas os nossos alvos. Que nós abandonemos essa postura egoísta, mas que nós vivamos de fato para o Senhor, entendendo que Jesus é a nossa vida. Ele vive por meio de nós, Ele vive em nós. E agora cada passo, cada olhar, cada palavra tem que ser dirigido por Ele, nutrido por Ele, orientado por Ele. Dá-nos essa sujeição completa, Pai. Dá-nos essa perspectiva do alto. E ajuda-nos a encarar os desafios da juventude a partir disso. Mais uma vez pedimos pelo nosso acampamento, que essas verdades desde já deem frutos em nossa vida e que possamos ampliar as aplicações disso no tempo que passaremos juntos no nosso retiro, aprendendo mais sobre a Tua palavra. Que nós reflitamos em cima disso e levemos essas considerações para os nossos irmãos, nas nossas horas silenciosas e nos estudos que faremos. Abençoa agora nosso tempo pós-Darash e obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso grupo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.